Você conhece o primeiro relato de Sete Além? O relato que deu origem a tudo? Então, atendendo a pedidos, vou contar hoje só pra você, que tal? Fica comigo nessa madrugada porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, bem-vindos a Sete Além. Boa madrugada, cidadãs e cidadãos, boa madrugada, alminha. Você é membro ou inscrito antigo? Você é novo e caiu de paraquedas agora? Então, atendendo a muitos pedidos, eu vou finalmente contar o primeiro de todos os relatos, o relato do ônibus. Ah, Luciano, mas você já contou esse relato nas entrevistas de rádio e jornal, já contou nas lives aqui do canal também e outros canais grandes já contaram esse relato. Sim, pode ser. Mas muita gente pede e eu acho que essa é uma grande oportunidade de contar o relato original, o relato que deu origem a tudo isso. Vamos lá? Então deixa agora seu like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, se torna membro, entra no nosso Telegram, me segue nos instas, @oficial7além e @Luciano Milici. E se tiver um relato, manda no e-mail luciano@setealém.com.br. Vamos agora ao primeiro e mais importante relato de todos. Pega a pipoca, coloca o fone de ouvido, fecha os olhos e embarca comigo nessa aventura assustadora. Vamos lá! O ano era 1994. Os filmes do ano eram ótimos. O Sombra, Um Sonho de Liberdade, Street Fighter, Lobo com Jack Nicholson, Entrevista com o Vampiro, Dom Juan de Marco, Pulp Fiction, Três Formas de Amar, Quatro Casamentos e um Funeral, Assassinos por Natureza, Meu Primeiro Amor, O Balconista, Forrest Gump, Debi Lloyd, Ace Ventura, Os Flintstones, Os Batutinhas, Um Tira da Pesada 3, Rei Leão, entre outros. A gente via esses filmes em videolocadoras ou no cinema, geralmente no cinema, porque havia um atraso nas locadoras e na TV aberta. O Skank, naquela época, estava lançando o álbum Calango, com as músicas como Jack Tequila e É Proibido Fumar, Esmola, Te Ver, Pacato Cidadão e O Beijo e a Reza. Os Raimundos lançavam seu álbum de estreia, o Cidade Negra cantava Onde Você Mora, o Bon Jovi cantava Always, a Zélia Duncan cantava Catedral, e tinha muito Kid de Abelha, Soundgarden, Big Mountain, Madonna, Pretenders, Mariah Carey, Green Day, Pearl Jam, Roxette, R.E.M., Paralamas do Sucesso, Daniela Mercury, Stone Temple Pilots, Black Sabbath, Chico Science, Nação Zumbi e muitas outras coisas. O Chico Science tinha acabado de lançar o Da Lama ao Caos e o Brasil todo parecia estar em uma grande festa. O presidente da República na época era o Itamar Franco, ele era vice do Fernando Collor, que havia acabado de sofrer impeachment. Na TV, as novelas que bombavam era a regravação de A Viagem, Pátria Minha, Tropicaliente, 4x4, Éramos 6 no SBT e As Pupilas do Senhor Reitor também no SBT. Estreava na TV o Castelo Rá-Tim-Bum. A extinta TV Manchete estreava Cavaleiros do Zodíaco e começava a passar a primeira temporada de Friends. Nesse ano, o Brasil se despediu de Ayrton Senna e do comediante Mussum. Tivemos a Copa do Mundo nos Estados Unidos e o Brasil virou tetracampeão em cima da Itália nos pênaltis, depois de um jejum de 24 anos. Eu tinha 19 anos e nunca tinha visto o Brasil ser campeão, então foi demais. A minha vida nessa época era assim. Eu tinha 19 anos, como eu já falei, e fazia a melhor faculdade de propaganda e marketing da América Latina. Eu estava no segundo ano. Como eu trabalho desde os 16, eu estava muito agoniado de não poder trabalhar naquela época, porque os 2 primeiros anos daquele curso eram de manhã. Eu já tinha trabalhado em uma videolocadora, que era como chamávamos a Netflix da época, por um bom tempo. Desde o colegial, eu trabalhava e tinha feito promoção em supermercado vestido de ajudante da Mamãe Noel para uma empresa de vinhos no ano anterior. Mesmo assim, eu estava realmente, como eu falei, com agonia de não poder ganhar meu próprio dinheiro. Eu estava pagando a faculdade na época, que era cara,
com uma grana que eu tinha juntado desses empregos que eu falei agora. E também eu tinha traduzido jogos de tabuleiro que vinham dos Estados Unidos e da Inglaterra. Meu pai era diretor de marketing de uma grande empresa de brinquedos muito famosa. E ele tinha arranjado uma maneira de eu tropicalizar esses jogos, regionalizar. A empresa trazia um protótipo da gringa e eu, com apenas 17 anos, criava a versão em português, com nomes e regras. Eu cheguei a traduzir também alguns RPGs. Essa grana guardada, junto com o apoio dos meus pais, me ajudou a pagar a faculdade na época, parte dela pelo menos. Bom, eu estava no meu terceiro namoro longo, já fazia uns 9 meses que eu estava com essa terceira namorada e eu também tocava em uma banda de rock. Eu saía com os meus amigos da rua, escrevia muito, eu passava as madrugadas escrevendo, mesmo entrando cedo na faculdade, eu ficava na sala de casa à noite, na mesa de jantar, escrevendo em muitos e muitos cadernos, enquanto eu assistia o Corujão da Rede Globo durante a semana. Eu morava no bairro do Ipiranga, em São Paulo, em um local chamado Vila Carioca. A faculdade ficava na Vila Mariana. Hoje as ruas mudaram bastante, mas naquela época havia várias maneiras de ir para casa, voltar da Vila Mariana. Eu cheguei até a voltar de carona um tempo com um amigo, que na verdade era um belo mão de vaca, porque ele me fazia pagar a gasolina e ainda não me deixava em casa, me deixava longe. Eu não sei se a consciência dele pesou ou se ele queria mais dinheiro, mas ele mesmo inventou uma desculpa que teria que passar em outros lugares para cancelar nossa parceria da carona. Então, eu tinha opções como ir a pé da faculdade até a estação Vila Mariana e lá pegar um ônibus para o Ipiranga. Dependendo do caminho, se eu passasse em outros lugares antes, eu acabava caindo na Avenida Domingos de Moraes, ainda meio distante da estação, o que me obrigava a andar um grande pedaço até a estação ou pegar um ônibus que fosse para lá. E que ônibus eu pegava? Bom, essa era a questão. Nesses dias que eu me perdia caminhando para os lados da Domingos de Moraes, no sentido Avenida Paulista, eu ficava a uma boa distância da estação, mas qualquer linha de ônibus me levaria até ela. Era praticamente uma única linha reta. Eu não precisava tomar o metrô na estação, mas podia acontecer de eu tomar raramente para ir até a estação Santa Cruz. Isso porque na estação Santa Cruz eu podia pegar um ônibus que me deixaria na rua de casa mesmo. Já na Vila Mariana, o ônibus que eu pegava era um tal de Sacomã. E eu ia até o Sacomã apenas e de lá eu tinha que caminhar até a minha casa ou pegar outro ônibus, ou seja, era um prato cheio para eu ir observando as pessoas, os trajes, os gestos, as falas, para alimentar a minha veia literária. Eu também aproveitava o longo caminho para ler, ouvir rádio ou o meu Discman, que era como a gente chamava o Spotify na época. Então, durante a semana, eu saía da faculdade 1 da tarde, mais ou menos. E aí, dependendo dos meus compromissos, pressa e do clima, se estava chovendo ou não, eu ia direto para a estação, ou fazia o caminho mais longo, esse caminho me levava para longe da estação. E como eu falei, eu podia pegar qualquer outro ônibus, o primeiro que passasse, pois todos levavam para um ponto da avenida onde eu facilmente chegava na estação. Não importava o nome, o número ou a cor do ônibus. Todos iam até o ponto da avenida em que eu desembarcava para entrar na estação. Naquela tarde quente de outubro, após uma aula exaustiva de mercadologia, eu segui meu caminho costumeiro. Mas em dado momento, para relaxar a cabeça, eu quis fazer a caminhada mais longa. Andei até a avenida, passei em algumas bancas de jornal, olhei as revistas 7 sobre cinema, os formatinhos da Marvel e então segui para o ponto de ônibus. Lá eu coloquei um CD no Discman e eu acho que era o Chico Science Nação Zumbi. As pilhas do aparelho estavam fracas e a voz do Chico Science parecia demoníaca. Por isso eu guardei o aparelho na mochila, peguei um livro. Naquela época, assim como hoje, eu lia demais. Sempre eu emendava um livro no outro. Desde que eu me alfabetizei eu faço isso, eu emendo um livro no outro. Por incrível que pareça, o caminho a pé levaria, a partir daquele ponto que eu estava, uns 20 minutos andando no sol. De ônibus eu podia chegar em 15 minutos ou até em meia hora se houvesse trânsito. Para formar um comparativo, se eu saísse da faculdade e fosse bonzinho direto para a estação, levaria 13 minutos ou menos, só para vocês terem uma ideia. Pouquíssimo tempo de espera depois, chegou finalmente um ônibus. Hoje eu posso dar certeza para vocês que, estranhamente, havia mais pessoas no ponto. Mas ninguém mais deu sinal, só eu. Ninguém embarcou comigo naquele ônibus, só eu. Por que será?
Bom, eu dei sinal sem olhar o nome ou a cor ou a linha. Bastava entrar no ônibus. Na época, a cidade de São Paulo era lotada de coletivos da CMTC, Companhia Municipal de Transportes Coletivos. Eram uns veículos dourados e azuis. Confesso que eu não sei se aquele ônibus que eu entrei era assim. Eu embarquei sem olhar para nada, além dos degraus e das páginas do livro. Ninguém subiu comigo. Na época, embarcávamos por trás. Eu entrei e procurei um banco. Havia um espaço vazio do lado direito, ao lado de uma mulher que estava sentada no assento da janela. Eu fui até lá e me sentei. Segui lendo algumas linhas do livro por cerca de alguns minutos, até que eu senti pela minha visão periférica que aquela mulher estava me olhando. Sabe quando você percebe os olhos de alguém te queimando? Antes que eu tomasse qualquer providência, ela me cutucou, chamando a minha atenção. Eu parei de ler, fechei meu livro e olhei para ela. Eu me lembro como se fosse hoje. Era uma mulher baixa, morena, cabelos escuros, um pouco acima do peso, com a feição muito séria. E ela me perguntou: "Você não vai para Sete Além, vai?" Eu apertei os meus olhos, tentando entender o que ela tinha dito. Teria sido Santarém? Ela notou a minha confusão e insistiu: "Esse ônibus vai para Sete Além, garoto. É melhor você descer." Eu ia perguntar para ela e ela falou novamente: "Desce, garoto." Eu sorri para ela. O nome Sete Além havia ficado claro na minha cabeça, como se uma luz se acendesse. Olhei para todos os lados e todos, absolutamente todo mundo do ônibus estava me olhando bem sério. Uma outra mulher em pé, um pouco mais à frente, falou assim: "É, moço, vai e desce." Eu hesitei, pensei em levantar e descer, mas eu estava confuso. Nisso, um rapaz com uma pasta na mão, em pé perto da outra mulher, foi mais agressivo. Ele falou: "Desce aí, desce agora." Antes que eu perguntasse o que estava acontecendo, o cobrador do ônibus, que também me olhava, gritou assim para o motorista: "Vai descer." Nesse momento, o ônibus parou ali na hora. Ali não era exatamente um ponto, mas eu não liguei. Com todo mundo me olhando e mandando eu descer, eu nem quis saber. Eu fui em direção à porta que já estava aberta, as pessoas no corredor foram abrindo o caminho para mim. Eu passei, elas ficaram me olhando, me acompanhando com o olhar. Eu me lembro que elas eram bem estranhas. E foi então que eu desci do ônibus e me vi a alguma distância da estação. O ônibus virou à direita em uma rua que geralmente nenhum ônibus entrava. Foi um trajeto incomum. Enquanto seguia e virava, eu juro para vocês, os passageiros me observavam e cochichavam entre si. Dezenas de pensamentos me ocorreram naquele instante. Será que eu tinha entrado num ônibus particular? Não podia ser. Havia um cobrador, afinal de contas. Teriam me confundido com alguém? Será que o ônibus seguia para alguma empresa ou alguma reunião? Eu nunca soube. Voltei para casa meio febril naquele dia, não parava de pensar no acontecimento e na palavra Sete Além, Sete Além. Seria um bairro, uma cidade? Falei com meu pai, com a minha namorada, olhei no guia de ruas, que era como a gente chamava o Waze no século passado. Ninguém nunca soube me dizer o que aquele nome significava. Naquele mesmo ano, eu passei a usar essa palavra Sete Além, esse nome, em minhas coisas pessoais. Assim eu podia, de repente, fazer alguma conexão ou descobrir alguém que soubesse o significado dessa palavra. Então, na própria década de 1990, eu tive uma banda chamada Sete Além. Criei um personagem estilo super-herói chamado Sete Além. Cheguei até a batizar o nome de um animal de estimação de um amigo meu de Sete Além. Falei essa palavra Sete Além para muitos amigos, inventei histórias espaciais chamadas Sete Além, quase tatuei a palavra em mim. Em 2004, com a febre da rede social Orkut, eu, que já usava como nick a palavra Sete Além em alguns bate-papos, decidi criar uma comunidade chamada Sete Além. O mais engraçado é que nem cheguei a escrever nenhuma descrição na comunidade, eu apenas coloquei o nome ali para ver se isso traria respostas e se o meu delírio faria algum sentido. Claro, rapidamente os meus amigos e parentes que me conheciam, sabendo o quanto eu falava essa palavra para eles, entraram na comunidade, mas não colaboraram muito. Semanas depois, pessoas dos mais distantes pontos do país começaram a ingressar nessa comunidade me perguntando o significado da palavra. Muitas, ao mesmo tempo em que me perguntavam, também relatavam suas experiências incríveis, que, de maneira geral, se pareciam muito com a minha experiência. E a cada nova experiência, um relato interessante surgia. Com o passar do tempo, o objetivo principal da comunidade foi se desvirtuando.
e acabou virando um fórum de histórias genéricas de terror e ficção. Como eu já tinha copiado cada um dos relatos, eu apaguei a comunidade para cuidar de assuntos de gente grande. Durante todos os anos, pelo menos 2 ou 3 vezes por mês, eu sonho com Sete Além até hoje. Nunca relatei nenhum dos meus sonhos porque eu dou preferência ao relato de quem me manda, mas meus sonhos sempre foram assustadores e reveladores. Os relatos mais conhecidos de Sete Além foram contados por mim, vindos dessa comunidade. Vez ou outra eu encontro esses relatos que eu recebi e contei sendo contado por outras pessoas que inclusive mudam algumas coisas. Eu já vi gente contando o meu relato do ônibus como se tivesse acontecido com elas ou com um amigo delas. Em breve eu vou contar algum desses relatos clássicos também. Continuando, em 2015 eu estava entediado no trabalho e vi uma postagem no BuzzFeed que se chamava 9 histórias que vão fazer você acreditar em universo paralelo. Eu li as histórias, já muito conhecidas como creepypastas da internet, e decidi deixar um simples comentário de um parágrafo de 5 linhas, contando esse meu relato do ônibus. Inexplicavelmente, comecei a receber centenas de notificações de pessoas de todo o Brasil e fora dele comentando sobre esse meu relato, elogiando, dizendo que já ouviu falar em Sete Além ou até contando um relato. Foi então que uma moça me chamou e disse que havia criado um grupo no Facebook para centralizarmos os relatos. Ela me colocou como administrador. Estranhamente, dias depois, ela começou a me tratar mal, ser grosseira, deu a entender que o namorado dela ou algum relacionamento dela não estava gostando da comunidade. Então, numa madrugada, sorrateiramente, ela me tirou da administração do grupo e saiu da administração e me bloqueou no WhatsApp e me bloqueou no Facebook. Como eu sempre acordo às 4 da manhã, naquele dia, inesperadamente, algo me disse para checar o grupo. E eu fui ver. E realmente estava sem administrador. Qualquer um que clicasse ali podia pegar a administração. Rapidamente eu consegui solicitar para eu ser o administrador e tentei contato com a moça de todas as maneiras para entender o que havia ocorrido. Como eu sou insistente e até certo ponto ninja, mesmo ela me bloqueando em tudo, eu consegui falar com ela e a questionei. Ela disse que também não sabia, dando a entender que alguém ligado a ela, mas não ela, tinha feito aquilo. Eu não acreditei e assim interrompemos a amizade. Nem sei mais nada sobre ela, mas acredito que ela esteja muito arrependida. Com o passar do tempo, eu aprendi muitas coisas sobre Sete Além, universos paralelos, multiversos, realidades alternativas, efeito Mandela, falhas na Matrix e assuntos desse tipo. Encontrei e encontro muitos inimigos pelo caminho. Dizem que Sete Além é um assunto que vai e volta na história da humanidade e que a palavra sempre é esquecida, para depois ser lembrada por algum indivíduo específico. Não sei se é verdade. Sei que muitos problemas inexplicáveis seguram para esse canal não crescer, o grupo de Facebook não aumentar, a página oficial de Sete Além não ganhar inscritos, o grupo e o canal de Telegram não crescerem. Até o TikTok é barrado, estranhamente. Já recebemos ameaças, já fomos hackeados, roubados, bloqueados, copiados, clonados, ridicularizados, plagiados, desacreditados. Eu já recebi proposta para parar de falar, para dizer que é tudo um golpe de marketing, que Sete Além tem ligação com magia negra, alquimia, ocultismo, PNL, Opus Dei, TFP, Terça Livre, Pirâmide, Fórum de São Paulo, torcida organizada do Ibis, já apareceram agências de publicidade, hamburgueria, banda, música, cineastas amadores, escritores amadores, quadrinistas amadores, esquimós, cornos, alienígenas, tarados, swingueiros, stalkers, Maria Sete Além, ex-BBB, proposta de harmonização facial, bichectomia, homens de preto e vendedores de enciclopédia tentando influenciar no nosso trabalho ou até acabar com ele. Mas o importante é que estamos aqui juntos e seguiremos firme. Eu agradeço muito por você que está aqui comigo desde a época do Orkut e também você que chegou agora. Muito obrigado. Vamos juntos espalhar a palavra. Por favor, deixa agora seu like e comenta algo aqui. Se inscreve no canal que é o único, primeiro, verdadeiro, real e oficial canal de Sete Além, o canal com mais relatos canônicos e oficiais, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici. Nos vemos em Sete Além.